Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, eu sou de investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CDBs, CDI e Selic. O que essa sopa de letrinha quer dizer? CDB é Certificado de Depósito Bancário. É um papel, antigamente era um papel, hoje não tem mais o papel, mas é um papel que o banco te dá quando você empresta o dinheiro para o banco. Por isso daí Certificado de Depósito Bancário. Certifica que você depositou uma quantia com o banco. O CDB é um empréstimo que você faz ao banco e o banco vai emprestar esse dinheiro a outra pessoa. Inclusive é assim que o banco ganha dinheiro. Você empresta o dinheiro para o banco a 10% ao ano, ele empresta alguém a 20% ao ano e esses 10% de diferença é o lucro do banco. Então, todo CDB ele é calculado a partir de uma taxa. Ele pode ser um título pré-fixado, como eu falei, você já sabe quanto que ele vai ganhar, 10% ao ano, por exemplo. Você tem uma taxa que é a inflação, IPCA. Normalmente a gente chama esses títulos, né, de híbridos, IPCA+, que vão te pagar a inflação daquele ano, por exemplo, mais alguma coisa. Por exemplo, título que paga IPCA mais 6%. Se a inflação for 4, ele vai pagar 4 mais 6. A vantagem desse tipo de título é que se a inflação decolar, como às vezes acontece aqui no Brasil, ela for para 10%, por exemplo, você vai ganhar os 10 mais os 6%, 16% no final daquele período, enquanto no pré-fixado você ia ganhar só 10%. E daí a gente tem o CDI. O CDI, na verdade, ele não é uma aplicação. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Toda vez que o banco, todo dia, no final do dia, os bancos precisam fechar um valor mínimo do balanço. Alguns bancos, especialmente os bancos maiores, fecham o dia com mais dinheiro do que eles precisam, e alguns bancos eles fecham o dia com menos daquilo que eles precisam. E o que é que eles fazem? O banco que está com dinheiro faltando vai no banco maior e fala: olha, me empresta dinheiro hoje, agora 11 horas da noite, e eu lhe pago amanhã assim que virar o dia, porque ele precisa estar com dinheiro para mostrar para o Banco Central na virada do dia. A taxa que um banco cobra para o outro para fazer esse empréstimo de um dia para o outro, que é um empréstimo muito seguro, porque é de um dia só, né? De um dia para o outro, e para uma instituição financeira grande que é segura, é a taxa básica de juros, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, todo dia é calculada a média desses depósitos interbancários e daí sai o CDI, que é uma taxa diária e que a gente depois vai calculando anualmente. Essa taxa, né, entre os bancos, ela vem da taxa Selic, que é aquela que o Banco Central decide e fala: olha, a taxa Selic vai ser tanto. É a referência. A taxa Selic é usada como referência para um banco emprestar para o outro. E daí que ela é a taxa básica de juros da economia. Porque se o Banco Central define uma taxa básica e os bancos entre si emprestam a essa taxa básica, os empréstimos que o banco vão fazer para outras pessoas, que vão ser por mais de um dia e que vão ter mais risco, dado que você emprestar para uma pessoa normal é mais arriscado do que você emprestar para um banco, você vai calcular com base no CDI. Então, por exemplo, se o CDI está em 10%, você empresta para alguém a 150% do CDI, você está cobrando 15%. O interessante é que o CDI ele vai mudando, né? Conforme o Banco Central precisa mexer na taxa de juros para ajustar a inflação, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje, ele vai mudando a taxa de juros. Quando ele muda isso, você pode aumentar ou diminuir a sua rentabilidade, conforme o Banco Central vai mexendo na rentabilidade da Selic. Então, vindo para a prática, se você contrata um CDB com um banco que fala o seguinte: olha, banco, vou te dar aqui R$1.000 e você vai me pagar daqui 2 anos 120% do CDI. O CDI está em 5%, depois ele sobe para 6%, para 7%, para 8%, para 9%, para 10%, aí ele fica um tempo em 10%, depois ele cai para 9%, depois para 8,5%, depois para 8%, depois para 7%. E aí no final desses 2 anos, ele fez todo esse percurso. Ele foi de 5 para 6, para 7, para 8, para 9, para 10. Depois dos 10 ele voltou para o 7. Na média, vamos supor que ele tenha ficado ali em 8%. 120% de 8, 1,2 vezes 8, dá 9,6. Então, seu título que você contratou vai render no final do período 9,6. A pegadinha aí, o que é interessante de saber, é que se essa taxa ficar mais baixa, então se o Banco Central não subir essa taxa para 10, ele mantiver essa taxa em 5, você vai render 120% dos 5.
Por que esse tipo de título às vezes faz bastante sentido? Porque no Brasil, como a inflação tende a ficar bastante alta, com qualquer deslize que a economia passe, o Banco Central vai lá e joga essa taxa lá para cima. Então você tem um título que a gente chama de pós-fixado, ou seja, indexado ou atrelado ao CDI, é uma forma de você se proteger dessa alta da taxa de juros. Se a inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros. Se o Banco Central sobe a taxa de juros, sua aplicação, que é atrelada à taxa de juros, também se valoriza mais. Então essa é uma forma de você ter uma proteção na sua carteira. Então, no fim das contas, existem vários títulos, o CDB, a LCI, a LCA, uma sopa de letrinha que a gente pode falar mais pra frente. Mas o importante é que você tenha uma parte de sua carteira em títulos pós-fixados, uma parte em títulos atrelados à inflação e uma parte em títulos pré-fixados, porque independente do cenário, se a inflação subir, se ela cair, se o juro subir ou se ela cair, você tem uma carteira que na média vai estar protegendo você da inflação e fazendo seu dinheiro render todo dia. É isso, pessoal. Para mais dicas, semana que vem, se você tiver alguma dúvida, entra no Instagram da Reinvest, manda a sua dúvida pra gente por lá, que eu respondo aqui semana que vem.